E aí, doutor, uma curiosidade, assim, ó, tem um crime, o juiz escolhe, assim, eu vou querer 3 mulheres, 5 homens, ou pessoas que sejam de determinada profissão ou de determinada classe social? Funciona da seguinte forma, eu marco, por exemplo, 3 dias, 3 julgamentos. Para esses 3 julgamentos, nós sorteamos em torno de 25 jurados titulares e mais 15 suplentes, né? Então, nós sorteamos 40 pessoas que podem para trabalhar nesses 3 julgamentos. No dia de cada julgamento, dentre esses 40, são sorteados somente 7 para efetivamente julgarem o caso. Então, não há escolha. Na verdade, é sorteado o número total de jurados, de 40, pelo juiz, na fiscalização da Ordem dos Advogados, da Defensoria, do Ministério Público. E desse grupo de 40, para o julgamento, efetivamente, são novamente sorteados 7. No dia do julgamento. Aí a pessoa que está trabalhando tem que largar o emprego e... Na verdade, quem é sorteado para jurado, ele deve comparecer em todas as sessões de julgamento, e daí no início, se ele for sorteado, ele fica no julgamento. Se ele não for sorteado, ele é liberado imediatamente, mas deve retornar no próximo julgamento para o qual foi intimado, né? Então, é impossível saber quem vai trabalhar em cada julgamento. O que existe é assim, a lei permite que tanto o Ministério Público quanto o promotor, quanto a defesa, recusem, sem nenhuma justificativa, 3 jurados. Então, desse grupo, ele pode recusar 3 sem justificativa. E isso funciona mais ou menos da seguinte forma. Nós temos um homicídio vinculado a um assalto a banco, por exemplo. Quando é sorteado o nome de um jurado, se está escrito que a profissão dele é bancário, provavelmente a defesa recusa, porque é uma pessoa que vai se colocar mais na posição das vítimas. Então, mais ou menos são esses os critérios que norteiam. E, doutor, e se o juiz desconfia que um dos jurados possa ter algum tipo de envolvimento com os réus, ele pode determinar que aquele jurado não participe do tribunal? Na verdade, antes do julgamento, antes do sorteio, é perguntado se algum jurado conhece o réu, conhece a vítima, sabe algo de especial a respeito daquele caso, e se alguém aponta algum vínculo com o caso, essa pessoa já sai fora do sorteio, então não tem o risco de participar do julgamento. Mas às vezes a pessoa não vai apontar, né? Não vai dizer que conhece, só se alguém souber que ela tem alguma... Se for avisado, ela não vai participar do julgamento. Ela pode ser recusada, daí motivadamente, né? Mas ela também não deve participar do julgamento. Isso antes do julgamento. Antes do julgamento, porque ela já tem um conhecimento prévio, ela já pode chegar ali com uma decisão já firmada, e não é o que se deseja. A gente deseja que a pessoa chegue ali com a cabeça limpa, ouça o que a acusação tem a dizer, ouça o que a defesa tem a dizer, e no final dê o julgamento de acordo com o que ela ficou sabendo naquele momento, e não do que ela sabe por boatos, por conversas de bairro, que às vezes são muito distorcidas e levam a uma decisão injusta. E, doutor, por exemplo, alguns julgamentos às vezes duram dias, né? E se durante o julgamento acontece um caso desse tipo, quem é que fica junto com o jurado durante o julgamento? O oficial de justiça fica todo o tempo junto com os jurados para evitar que eles conversem a respeito do caso. Sobre outros assuntos não tem problema nenhum que conversem. E já nos aconteceu que durante a tomada de depoimentos, a pessoa se deu conta que sabia do caso, que envolvia alguma amiga próxima. Daí levantou a mão, pediu para conversar comigo, informou a situação, e nós não tivemos outra alternativa que não suspender o julgamento e marcar para um outro dia, porque aquela pessoa não poderia julgar o caso. E, doutor, tem algum caso que tenha chamado a sua atenção durante o tempo que o senhor está trabalhando? No tribunal do júri, uma coisa que as pessoas não imaginam é essas mortes que ocorrem no trânsito. Existe a possibilidade de elas irem para o tribunal do júri. Normalmente os fatos, as mortes de trânsito, as lesões que ocorrem no trânsito são culposas. Culposas é aquele fato que decorre de uma ação que foi negligente, que foi imperita, que foi imprudente. Como é um caso culposo, que a pessoa agiu com culpa, ou seja, sem querer, ela não vai para o júri. Essa é a regra.
Mas existem casos em que a pessoa conduz o veículo de uma forma tão inadequada que se entende que ela assumiu o risco de provocar aquela morte. E quando se diz que a pessoa assumiu o risco de provocar a morte, é a mesma coisa que querer aquela morte. Então ela vai ser julgada pelo tribunal do júri e fica sujeita a uma pena muito mais grave, porque se entende que ela que ela agiu com o que se chama no direito dolo, com intenção de provocar aquele evento. E os casos típicos são rachas, né, corridas na via pública, quando a pessoa conduz de uma forma muito inadequada em razão da embriaguez ou do uso de drogas, são casos típicos que acabam chegando para os jurados decidirem. E tem chegado bastante? Tem chegado, geram condenações graves, né? E não raro as pessoas acabam respondendo esses processos, inclusive presas, tendo em vista as características de cada caso. Doutor, para finalizar nossa entrevista, a sua opinião da realidade hoje dos tribunais de júri no Rio Grande do Sul? Eu acredito que o tribunal do júri é muito efetivo e acredito que os esforços aqui no Rio Grande do Sul, nas comarcas maiores, deve ser no sentido de tornar os tribunais do júri as varas somente responsáveis por julgamentos do tribunal do júri. Porque o que acontece em muitas comarcas é que o juiz do júri ele tem que decidir também os processos comuns. E como o júri normalmente toma um dia para realizar um julgamento, outro dia para realizar a instrução, se você cumula isso com outras atividades, o júri acaba ficando prejudicado. E são processos que nós não podemos deixar muito tempo parados, que eles merecem uma atenção especial, porque eles, na minha forma de ver, tratam dos bens mais preciosos que o ser humano tem, que é de um lado a vida e de outro lado a liberdade. Então, quanto mais específica é a atuação do juiz do júri, das varas do júri, mais efetivo é o resultado desse trabalho. Doutor André Vohaber Costa, muito obrigada então pela sua presença aqui no programa e por nos explicar um pouquinho mais o Tribunal do Júri. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.